eu acho interessante falar sobre, só finalizar rapidinho, porque como eu não tinha nem me atentado a isso, né? É engraçado que a gente vai conversando aqui, como faz tanto tempo, que eu não tinha me atentado que eu estava entrando para um quadro. Primeiro, eu estava numa ansiedade muito grande, eu não precisava estar na depressão, né? Isso começa com ansiedade muitas vezes. E se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, ou alguém que tivesse conhecimento, que estava ali junto comigo, enfim, poderia ter buscado ajuda rápida e talvez não entrar para depressão. Mas como naquela época, hoje em dia, as pessoas são muito mais privilegiadas, a questão de isso está sendo disseminado tanto. Naquela época a gente não sabia que era depressão direito. Você vê quantos anos faz isso, né? Eu tenho 31, 16, quantos anos? 4, 15 anos. É muita coisa. Então, naquela época, eu não tinha esse diagnóstico e não foi assim. Então, assim, isso que agravou muito, porque aí eu comecei a ficar com vergonha de mim mesmo. Tudo começou com ansiedade, né? De ficar fora da casa. Aí eu comecei a engordar, aí eu comecei a ficar com vergonha de mim mesma, aí eu não queria mais ir pra aula e eu não sabia falar inglês, então isso dificultou. Resumindo a história, eu me peguei no quarto só chorando sem querer sair. Aí eu ligava para meus familiares, meus amigos, dizia que eu tava mal, tava engordando, que eu não tava bem. E as pessoas não acreditavam em mim. Então, pronto. Aí eu me vi totalmente sozinha e ter que buscar ajuda sozinha. E isso foi o ponto, assim, chave também, porque aí eu me apeguei muito a Deus e comecei a buscar ajuda sozinha. Eu não me lembro se lá eu fui atrás de psiquiatra, mas de psicólogo, eu não consigo me lembrar agora. Mas eu sei que eu cheguei num ponto tão extremo, eu brigava com as pessoas da família de lá, né? Daí eu comecei a aprender, fui obrigada a ir para aula, né? Me obrigavam a ir para aula. Eu ia, faltava muito, eu tentava sempre dar uma volta assim, né? E, enfim, mas eu me perdi aqui. O que você tinha perguntado mesmo? Ai, que bom! Eu quero daqui a 15 anos também ter esquecido o que aconteceu comigo. Isso aí é um bom exemplo, né? Que a gente sabe que é aquele velho clichê, vai passar, e a gente não acredita, vai passar a ponto do... É mentira. A ponto de esquecer. Eu quero chegar aí, igual você, quero esquecer. Não, eu só disse assim, quando foi, né, que você se percebeu, falou, não, eu preciso procurar ajuda, não dá mais para ficar sozinha. Sim. Foi quando chegou o ápice de um dia que minha família de lá, dos Estados Unidos, falou assim, olha, você não pode mais ficar aqui, você tá dando muito trabalho. Eles falaram todas as vezes, eu tava brigando com todo mundo, eu não queria ir pra aula, eu já falava inglês na época, né, que eu tive que aprender na marra, e aí você vai ter que voltar pro Brasil. E daí eu liguei pro meu pai, e meu pai foi extremamente, foi muito duro comigo. E a minha mãe também estava nesse processo de divórcio. E ela falou, filha, você não pode voltar. Você precisa ficar. E aí meu pai falou umas palavras muito duras para mim, né? Que até hoje eu trabalho sobre isso, né? E processo de terapia. Eu já recebi alta e eu mesmo quis retornar desse ano. Eu amo terapia, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo tem que fazer. Mas... Aí foi quando deu esse boom, eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí foi quando eu me aproximei muito de Deus. Quando eu permiti mesmo entender que, cara, peraí, eu sou problemática, eu tô com problema, a família daqui quer me mandar embora, pelo amor de Deus, eu tenho que... Aí eu comecei a ouvir as pessoas, né? Porque quando você tá... Né, eu tava muito rebelde. Pô, meus pais tinham separado. Ninguém me entendia. Eu tava engordando, ninguém acreditava que eu tava mal. Eu tava assim, entendeu? E então eu falei, não, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso... me resolver aqui, tá errado. Até quando eu Você era apenas uma adolescente, né? Eu era 16 anos. Sim. 16 anos. 16 anos. E aí foi quando eu comecei a permitir que as pessoas me ajudassem. Porque a minha mãe dos Estados Unidos, ela era muito maravilhosa. E ela começou a ler comigo livros. Ela começou a me ajudar. E eu comecei a permitir, né? A fazer amizade. Eu comecei a permitir. Então, tá. Mas eu não fiz um tratamento certo, assim. Enfim, resumindo, eu engordei 18 quilos. Nossa. Eu cheguei lá com 52 e voltei para o Brasil com 78 quilos. E assim, super me sentindo mal comigo mesma, assim, muito complexada, né? Eu voltei muito complexada. Eu cheguei aqui no Brasil e eu só vestia a roupa do meu irmão, para você ter noção. Eu colocava um short de homem mesmo, com aqueles bolsões, shorts cargos, fala, camisetão, e saía pra rua, mas eu não queria que as pessoas me vissem. Então, assim, eu não passei pelo processo, né, lá de cura completo. Eu comecei a me aproximar de Deus, que eu acredito que pra mim foi, assim, primordial. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu me escondi muito. E aí, eu fui pra psicóloga, né, quando eu cheguei no Brasil.
Aí eu comecei um trabalho com psicóloga. E aí, beleza. Depois eu continuei com a psicóloga e comecei uma vida normal, assim, vamos dizer assim. Eu comecei a emagrecer, e aí quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a conseguir andar um pouco mais, né? Porque estava muito ligado à autoestima, né, naquele momento. Resumindo assim, é porque a história é bem longa, mas eu vejo que o início da cura da depressão, para mim, foi a minha aproximação mais profunda com Deus. Foi quando, assim, eu comecei a ler mais a palavra de Deus e eu comecei para psicóloga. Daí eu lembro que eu ia com uma psicóloga que eu achei que não estava dando resultado. Aí eu trocava de psicóloga. Aí eu trocava de psicóloga. Eu conheço muita gente que está em depressão que faz isso, né? Ah, não, essa psicóloga não tá boa. Aí eu tava. Aí eu troquei de psicóloga não sei quantas vezes. Você, né? Também? A culpa é sempre da psicóloga, né? É que a gente tem um vazio que a gente não consegue preencher, e a gente vai tentando, vai fazendo um jogo, né? Para tentar achar, e depois você descobre que o vazio é seu mesmo, que é você que tem que procurar se preencher, né? Que não é a psicóloga que vai mudar. Mas é claro que a afinidade também é importante, né? Eu acho que você tem que querer tanto. Talvez eu sabia, eu queria muito sair daquilo, mas eu não tinha aquela força suficiente de mim. Então a psicóloga tentava ajudar, mas eu não colocava em prática. Então é muito difícil, né? Você vai, você escuta, você não põe em prática. Ah, não, a psicóloga, não, essa psicóloga ela fala nada, ela não fala. Eu achava que a psicóloga, não, eu acho que tá sendo em vão, tá gastando dinheiro. Aí, não, vamos mudar então o sistema, como que fala, né? Sistema é o. Ai, fugiu o nome. O estilo do tratamento. Aí vamos para uma psicóloga cognitiva comportamental. Porque também tem muito isso, Silvana, sabe? É legal até falar isso aqui. Dependendo da sua personalidade, você encontra um estilo de tratamento que combina mais com você. Isso é muito legal para quem está com depressão. Às vezes é uma coisa, realmente, a gente quer pular de uma psicóloga para outra por você não quer ser tratado, você não quer ouvir, ou tem isso daí também. Não combina com você aquele estilo de terapia. Por quê? Eu sou muito enérgica, né? Não percebi aqui, fala. Então, para mim, terapia que é cognitiva comportamental, que é aquela coisa que faça exercício. Não, faz exercício, aquela coisa prática. Para mim, quando eu descobri, meu Deus, eu falei, agora eu sou psicóloga, pelo amor de Deus, era isso, né? A terapia sistêmica também, e eu aprendi um monte de experimentar, né? Às vezes você precisa experimentar, né? Eu sou uma pessoa muito racional, muito cartesiana, né? Eu sou daquela que eu sei exatamente o que eu quero. Quando eu recebi o diagnóstico, que eu sabia que eu teria que procurar uma profissional para me ajudar, porque foi recomendação do meu psiquiatra, engraçado falar meu psiquiatra, né? Igual a gente fala, meu dentista, minha ginecologista. Eu já sabia que eu queria uma cognitivo comportamental, porque como eu gosto muito de estudar sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento, sobre funcionamento do cérebro, eu sou apaixonada por esse assunto. Então, assim, legal. Faz quase 18 anos que eu estudo sobre isso, né? Faço cursos, leio, então eu gosto, sou apaixonada. E quando ele me desenhou todo aquele diagnóstico, eu já sabia. Ele falou assim, olha, é importante você procurar um profissional, né, para te acompanhar, vai te ajudar muito nesse processo. Aí eu perguntei na hora para ele, eu falei assim, você tem uma profissional cognitivo comportamental para me indicar? Ele até sentou na cadeira, né? Eu tinha lido um livro da Jane Fonda, que a Jane Fonda contou a história dela, né? E ela contou todo o processo de tratamento dela. E aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo, né? Que ela teve essa experiência, né? Com uma terapeuta que ela é dessa linha. Então, eu sou assim, eu também gosto de tarefa, né? Eu gosto bastante disso. Eu amo. A gente... Porque você sabe, se você não cumprir, então você não tá trabalhando para você crescer, então é meio que automático, não, eu vou fazer essa tarefa, porque daí eu estou sentindo que eu já estou subindo cada degrau, é uma coisa, você sabe a dinâmica, né, você sabe que você vai... Eu demorei 4 anos para fazer uma tarefa. Eita, isso também. Uma tarefa de 4 anos eu fiz no dia 1º de setembro, né, que foi quando eu postei no Instagram, né, que eu ia falar sobre isso. Eu tinha gravado um vídeo contando a minha história e eu fiquei com esse vídeo guardado meses e meses. Acho que tinha mais de ano que eu tinha gravado. E aí foi uma tarefa que me fez colocar esse vídeo, abrir um canal no YouTube e colocar esse vídeo, ainda fixar ele como o primeiro, né, o destaque. Foi uma tarefa. Porque foi uma forma de aceitar o que eu estava passando. Porque eu vivia, mas meio disfarçada, sabe? Tipo, para ninguém perceber. Inclusive eu, né? Então... Mas foram 4 anos, praticamente, assim, de acompanhamento, mas com uma certa negação, né? Thalita, a gente está indo, assim, mais já para o finzinho, né, do nosso bate-papo. A gente até falou que ia fazer mais curtinho, né? Eu queria dar um print aqui, primeiro na nossa tela, pode ser?
pra gente guardar, e eu quero fazer um post depois,